A nossa próxima convidada é mãe do Miguel e do Gabriel, esposa do Ângelo Basso, que está aqui, ó, ele aí. Ó. Ela é formada em jornalismo, é professora de história da igreja há quase 10 anos. Ela é mestre em estudos históricos. Eu tive até que fazer um gabarito aqui, porque a gente tem muita coisa para ler. Teológicos pelo Andrew Jumper. Chique, né? Diretora da Escola Convergência, tem um curso sobre gestão do tempo maravilhoso, inclusive, e serve junto ao pastor Ângelo na sua igreja cristã Convergência. É ela, Carol Basso. Obrigada. Prazer, muito bom te ver. Se conhecendo agora pessoalmente, né? Isso, tá aqui no palco, a gente se conhecendo. Carol, vou só fazer uma oração rapidinha por você e te deixo à vontade. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela vida da Carol. O Senhor trouxe ela até aqui junto com a sua família. Bem, Deus, na estrada, mesmo com o tempo. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor preparou para ela trazer para nós hoje, Senhor, que o Senhor esteja guiando a fala dela agora e que essa fala frutifique em nosso coração, que a sua palavra frutifique em nosso coração por meio da Carol. Em nome de Jesus, amém. É com você, Carol. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês. Tanta mulher bonita em tons terrosos. O Ângelo falou, eu vou em tons pastéis. Mas ele não conseguiu ver eu todo de preto. Um evento tão bonito, né? A gente ama a Purpose. Eu estava aqui pensando qual foi meu primeiro contato com a Purpose Paper. Não sei se você lembra, Maeli, mas eu cheguei na Maeli e falei assim, você não quer fazer a divulgação, não, em troca de permuta? Quer dizer... Aí, na época, ela falou assim, nossa, eu já tenho umas pessoas que divulgam e tal. Eu falei, então tá bom. Eu fiquei na fila, até que ela me chamou. Aí, eu corri atrás da Purpose Paper, de tão bom que eu sempre achei. E eu e o Ângelo, a gente sempre comenta, né, como tem coisa boa lá fora, nos Estados Unidos, no mercado editorial cristão, e como que faltava no Brasil, né? Você quer falar um pouquinho? Tem vergonha? Tá. O ambiente está muito tons pastéis. E a gente se alegra demais de ter produto de boa qualidade, cristão, numa perspectiva cristã, aqui no Brasil, né? Então, a gente celebra aí esses 5 anos. Antes de começar a minha palestra, eu queria indicar um livro, que é esse aqui, não sei quantos de vocês conhecem. Alguém já tem esse livro? Muito bom, algumas pessoas já têm, mas são poucas, tá? Redimindo o seu tempo, 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Quem descobriu esse livro e trouxe? Foi você? Foi a Pilgrim, foi o Léo. Eu falei assim, gente, quem trouxe esse livro para o Brasil? Pelo amor de Deus, preciso dar um abraço. O Jordan Raynor, ele é um cara nos Estados Unidos que ele trabalha muito com produtividade cristã, organização, gestão de tempo, desenvolvimento pessoal e vocação. Tudo que você achar dele, você pode comprar, que é maravilhoso, tá? Jordan Raynor. Mas esse aqui, para mim, é o best-seller, sabe? Porque eu leio há um bom tempo livros sobre gestão de tempo, porque é um assunto que eu sempre gostei muito. Já li livros cristãos e não cristãos, mas esse aqui, para mim, é imbatível. Ele está assim, no topo de todos os livros sobre gestão de tempo, é esse aqui. E ele é de uma perspectiva cristã, altamente confiável. Foi um livro assim, que transformou a minha vida. Às vezes, os livros de gestão de tempo são muito práticos, né? Muitas dicas e coisas práticas de como organizar a agenda e tal, e isso é bom. Mas esse livro mescla tudo. Ele mescla tanto o teológico quanto o prático, e eu diria até assim, meio o psicológico, né? Então, tem um capítulo aqui, deixa eu ver o nome dele, de uma sessão, vou falar para vocês, quando vocês forem ler. Capítulo 6, Abrace o descanso produtivo. Para mim é revolucionário esse capítulo, tá? E uma das coisas que o Jordan Raynor fala aqui é o seguinte, que moldou a minha vida e o meu ministério, porque agora eu estou dando aula sobre isso, né? Sobre gestão de tempo numa perspectiva cristã. Ele fala, a gente não organiza o tempo para buscar paz. Então, tem muita gente no mundo aí ansioso, nervoso, e é verdade, assim, né? A vida toda bagunçada. E aí eu vou organizar a minha vida para ter paz. Não. Você organiza a sua vida porque você já tem paz em Deus. Então, é uma perspectiva radicalmente diferente, vou usar essa palavra assim, revolucionária. A gente faz essa conexão, né? Isso aqui que a gente está falando muito aqui nesse evento, que é
toda a questão da vida cristã, do evangelho, com a vida prática, com a vida ordinária. Então, amo esse livro em todos os aspectos. E o último, nossa, tantos elogios a ele, é que ele é um, como é que chama? Book? Journal book, isso mesmo. Ou seja, dá para escrever nele, né? Bom demais. No final, dá para anotar no comecinho. Gente, eu sou muito exigente. Livro que não tem essa margem boa aqui, tá vendo? Para a gente dar uma rabiscadinha do lado, não presta. Esse presta, tá vendo? Mas é isso. Então, essa é a minha indicação aí, vou botar aqui. A Van fez a dela, eu vou fazer a minha. Mas vamos, então, para a nossa mensagem hoje. Quem viu meus spoilers já sabe o que eu vou falar. Quem, gente? Sobre o extraordinário na prática, a gente vai conversar hoje. Eu fiquei pensando sobre esses dois termos, extraordinário e ordinário. Até procurei no dicionário, vou ler aqui para vocês. O que é o extraordinário? Que foge do usual ou do previsto. Que não é ordinário, fora do comum, não regular, fora do estabelecido. Mas o que é o ordinário? É o comum, o que se repete regularmente, que se faz presente a todo instante, conforme o costume. Eu estava pensando em casa sobre isso, que a Bíblia ela tem muitos extraordinários, né? O que é o extraordinário? Vamos pensar junto aqui. Quando a gente está falando aqui, desde as meninas no Instagram estavam postando, o que é o extraordinário? Para nós, na vida cristã, o extraordinário, a gente poderia citar alguns exemplos. Vou citar uns 5 aqui. Vou usar um termo assim da história. Visões beatíficas. Vocês já ouviram esse termo? Visões beatíficas. Uma pessoa que teve uma visão de Jesus. Imagina, você está orando no seu quarto e, pum, seus olhos se abrem e você vê Jesus. Isso aconteceu com várias pessoas da Bíblia. Ou um anjo aparecer. Né? Aconteceu com Maria, um anjo apareceu. Várias pessoas tiveram visões de Jesus. João, quando foi escrever Apocalipse, teve uma visão de Jesus e uma visão completamente extraordinária de Jesus. João viveu uma vida extraordinária, preso numa ilha, tendo um monte de visão, e está aí na sua Bíblia, Apocalipse. Então, nós temos, assim, nós somos uma religião de extraordinários. Então, tem pessoas que têm algumas experiências intensas com Deus. O que é um outro exemplo de extraordinário? Quando a gente converte, né? Cada um tem uma experiência de conversão diferente da outra, mas é extremamente incrível. Você via o mundo de um jeito e você passa a ver de outro. Você odiava crente, de repente você ama, né? Você não entendia porque as pessoas liam a Bíblia, agora você tem fome de ler. A conversão é algo extraordinário. Você teve uma visão sobre Deus extraordinária que te fez largar tudo. É parte do que é a nossa vida. Milagres, sinais, maravilhas. Quem aqui está em dia com The Chosen? Extraordinário. Extraordinário Jesus multiplicar os pães. Alimentar uma multidão. Extraordinário. Ver Jesus curando. Você lê os evangelhos, né? Quem tem os evangelhos da Purpose Paper? Eu tenho o meu lá em casa, eu estava lendo esse dia, eu falei, gente, é muito milagre. É muito extraordinário o tempo de Jesus. Quer ver outro extraordinário? Às vezes uma conferência, a gente vai numa conferência, né? A gente está com o dia a dia meio tedioso e tal. Ai, meu devocional está meio chato, eu vou na conferência, escuto aquela pessoa pregar, super inspiradora, Deus falou comigo, chorei na hora da música, extraordinário. Avivamentos. Avivamentos são extraordinários. Provavelmente nós e vocês não passamos por nenhum avivamento, mas quando a gente lê, a gente pensa assim, isso aqui, às vezes, dá até dificuldade de crer. O quê? As pessoas faziam fila para vir num culto. A pessoa passava na frente, sentia convicção de pecado, entrava na igreja. Eu tenho que botar quase a arma na cabeça da pessoa para aceitar vir num culto. Extraordinário. Muita gente convertendo, fome por Deus, igrejas lotadas. Criança convertendo, criança pedindo para orar mais. Isso é o extraordinário. Avivamento é o extraordinário. E na Bíblia a gente tem alguns exemplos de extraordinários, né? Quer ver um? Quando Salomão inaugura o templo, o que acontece? Quem lembra? Enche de fumaça, a ponto que eles não conseguiam entrar. Isso não é normal. Acontece todo dia na igreja de vocês, no domingo?
Na minha não acontece. Extraordinário de Deus. O mar se abriu. Moisés está para passar com o povo, tem mar vermelho, o mar se abre. Quem lembra do desenho, né? A gente cresceu assistindo o Príncipe do Egito. O mar se abrindo, a Mariah Carey cantando, com a Whitney Houston. É extraordinário. O mar se abre todo dia? Não se abre, mas eu creio que abriu. Você crê que abriu? Eu creio. Claro que eu creio. O sol parando com Josué, o terremoto com Paulo e Silas, e como eu falei, o exemplo, a multiplicação dos pães. A Bíblia está cheia de extraordinários. Dentre eles, o maior que a gente espera é a volta de Cristo. Eu converti numa igreja que pregava muito sobre a volta de Jesus, e sempre diziam assim para minha mãe. Porque na Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Vocês já viram isso? O grande e terrível dia do Senhor. Aí minha mãe foi perguntar para a moça que pastoreava, assim, que discipulava ela, como assim? Vocês ficam dizendo que a volta de Jesus vai ser uma coisa maravilhosa, mas na Bíblia diz que é terrível. Aí ela falou assim para minha mãe, qual a sua música favorita aqui da igreja? Aí, que te emociona. Aí minha mãe falou, então, para você vai ser como se essa música estivesse tocando e Jesus chegando. Mas para quem não crê vai ser terrível, mas para você vai ser a melhor coisa do mundo. E eu penso hoje, deve ser tipo um show da Taylor Swift. Não, gente, eu não escuto Taylor Swift, eu não sou Swift. Como é que chama quem gosta da Taylor? Swifter. Mas a Bruna Santini foi no show e postou tanta coisa que eu pensei assim, a volta de Jesus vai ser tipo um trem desse. Porque ela dizia assim, onde você estivesse no palco, você percebia. É assim mesmo que vai ser quando Jesus voltar. Onde a gente estiver, vai ser aquele espetáculo. Vai ser o extraordinário, entendeu? Então, nós somos de uma religião do extraordinário. Mas a gente vive uma vida ordinária. Uma vida comum. O nome disso é vida. Exemplos do ordinário. Ter que ir trabalhar todo dia. Eita, essa aqui me dói, Fazer as mesmas tarefas domésticas todos os dias. Né? A gente pensa assim, eu lavo esse prato para sujar, para eu lavar de novo. Não é? Não existe nada mais ordinário do que lavar louça, do que lavar vasilha, como fala o mineiro. Todo dia você vai lavar para sujar. É um ciclo interminável. Quer ver outra coisa ordinária? Cuidar de criança. É extremamente repetitivo. Todo dia de manhã eu falo, já escovou os dentes? Já escovou os dentes? Já escovou os dentes? Eu sei que até 18 anos eu vou perguntar, já escovou os dentes? Já trocou de roupa? Desligou o ar-condicionado? Arrumou a cama? Todo dia eu repito esse ciclo de perguntas. É ordinário, é comum, é repetitivo. E muitas vezes é chato. A rotina como um todo, as demandas da vida, fazer exercício físico, a criação de um novo hábito. Né? A criação de um novo hábito é parte do ordinário. E é difícil. Mas eu quero deixar claro para vocês que o extraordinário, eu citei alguns exemplos aqui, o extraordinário, biblicamente falando, não é apenas algo que acontece na natureza e na criação, sabe? Não é apenas coisas visíveis, né? Nossa, uma montanha saiu do lugar, que milagre extraordinário. Um morto ressuscitou, extraordinário. O sol parou, extraordinário. Não é apenas nas coisas visíveis, mas também é no campo invisível, no campo da nossa espiritualidade, né? Quando alguém converte, a gente não vê de longe, mas é extraordinário. Uma transformação espiritual, sair do reino das trevas, né, para o reino do Filho do seu amor. A conversão de uma pessoa é algo extraordinário. Alguém se render a Cristo, uma pessoa que é inimigo de Deus, se tornar amigo de Deus, uma pessoa receber o dom do arrependimento, isso é um milagre, isso é um extraordinário. Tem até um livro do James, que eu não sei o sobrenome, que chama O Criador, a Criação, não sei. Vou soltar aqui. Que ele fala o seguinte, que milagre, quando Deus opera milagre, não é que Deus pegou o mundo natural e mudou as regras, entendeu? Às vezes a gente pensa isso. Existem as regras de como tudo funciona. James Sire.
Eu acho que é mesmo. Não é que Deus pegou e mudou, sabe, o que ele mesmo criou? Não. Tudo o que Deus faz é milagre, é extraordinário. É uma reflexão sobre a criação. Porque muitas vezes a gente pensa isso, né? Que o sobrenatural é contra o natural que Deus criou. Mas não é. Não é, porque o próprio Deus que criou o natural, ele controla todas as coisas. Então, se a gente parar, talvez, e olhar um aspecto assim, refletir um pouco mais, a gente vai ver que o ordinário do sol nascer todos os dias é extraordinário. É incrível. Mas voltando. O dia a dia, o ordinário, o comum, ele tende ao tédio. Porque é repetitivo. A gente, às vezes, gosta do novo. E tem gente que é viciado no novo mesmo. Eu preciso comprar uma roupa nova. Eu preciso ter um carro novo. Eu preciso ter uma namorada nova. Essa mulher não, eu preciso de uma outra mulher. Então, o ser humano tem isso, né? Querendo satisfazer o desejo da alma, ele não quer cair no tédio, ele começa a sempre viciar no novo. Mas o ordinário tende ao tédio, ao repetitivo, né? E nós estamos vivendo em um mundo caído. A gente estava conversando, né? Não é fácil morar em São Paulo. É bom vir final de semana comer nos restaurantes bons, mas morar não é fácil. Não é fácil trabalhar numa empresa que não é cristã. Não é fácil. Onde você vai lidar com tentações, com pessoas que vão te puxar para o lado oposto, muitas vezes, com pessoas difíceis, desafiadoras. Não é fácil cuidar de filhos, não é. Tem todos os aspectos maravilhosos, mas é desafiador, cansa, fisicamente cansa. Então, o ordinário, ele tem seus desafios porque nós estamos num mundo caído. Mas o que o Evangelho fala para nós? O que muda, né, nessa nossa relação extraordinário-ordinário? Por que a gente pode dizer que o ordinário a gente ama, né? A gente que gosta da Purpose Paper e tudo, disciplinas espirituais e tudo esse mundo, por que a gente fez as pazes com o ordinário? Por quê? Porque aquilo que era sem sentido passou a ter sentido com Cristo. Até a coisa mais feia, até o serviço mais chato, até ficar preso numa cela mesmo, uma prisão. Muitos homens e mulheres de Deus ficaram. Você vai conseguir achar alegria. Porque você tem a Cristo. E Cristo muda tudo. O nosso ordinário é diferente do ordinário do mundo. Porque eu tenho a Cristo, eu posso lavar louça para os meus filhos, para o meu marido, com alegria. Porque isso é parte do serviço que Deus faz também, né? O Senhor nos serve. Muda a perspectiva, muda o olhar, muda tudo. Então, agora o extraordinário pode entrar no meu ordinário. Percebe? Mas não só isso. Eu quero ler com vocês um versículo, vou abrir aqui. Eu falei assim, eu vou ler um versículo na minha Bíblia, nova. Lucas 2, 25. Tem 2 personagens na Bíblia. Vou esperar vocês abrirem aí no celular. Tem 2 personagens na Bíblia que eu gosto muito. Eles quase não aparecem, são coadjuvantes. Mas quando eu pensei sobre ordinário, vida comum, sabe? Eu pensei muito neles, que é Simeão e Ana. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus. E esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar em paz o teu servo, deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Eu vou parar aqui, depois a gente lê a Diana. Simeão, a gente não sabe muita coisa sobre ele, né? A gente só vê que ele era um homem muito profético, né? O Espírito Santo estava sobre ele. Ele recebeu essa palavra que ele iria ver, né, o Messias, a redenção de Israel.
E essa passagem fala muito sobre isso. Você percebe? Grifa aí na sua Bíblia. Esperava a consolação. Esperava. Porque a gente espera a redenção de todas as coisas. Porque a gente entende que a gente faz parte de uma história com começo, meio e fim. Uma história com sentido. Eu posso lavar a louça todo dia. De boa, sabe? Eu posso trabalhar numa empresa chata. De boa. Porque eu espero a redenção. Existe um aspecto na nossa rotina, na nossa vida, que a gente precisa entender, que é esse aspecto da esperança. É isso que traz sentido para o ordinário. Eu espero o ordinário. Gente, fala uma coisa para vocês. Eu não quero ficar no ordinário, não, viu? Eu quero o extraordinário. Vocês me desculpam, mas eu não quero passar o resto da vida nesse mundo assim, não. Isso aqui para mim é só passageiro. Se vocês quiserem, vocês ficam. Eu não quero. Eu estou esperando um negócio melhor, sabe? Eu estou esperando... Isso aqui, muitas coisas que a gente está vivendo é só sombra do que a gente vai viver ainda. Esse é o centro da mensagem cristã, esperança. Se eu estou vivendo só por isso aqui, que vida miserável. Eu estou esperando o extraordinário. Eu não quero viver no ordinário, no comum, no repetitivo. Eu não quero viver escrava de trabalho, não quero. Não. O meu ordinário só faz sentido porque eu tenho esperança no extraordinário que virá. E o extraordinário que virá já começou a entrar no meu ordinário. É claro que a gente não pode ser romântico. Vão ter dias difíceis, vão ter dias tediosos. Eu fico pensando Simeão. Deus falou com ele. Quanto tempo será que ele esperou, né? Imagina que vida tediosa. Vários dias chatos, indo no templo, servindo pessoas, ajudando família. A Bíblia não fala sobre ele, mas vamos pensar aqui. Né? Você acha que ele viu Jesus todo dia em visão? Não viu. Não viu. Mas teve um dia que ele viu. Teve um dia extraordinário. Mas o que fez a vida dele ter sentido? Esperança. Agora vamos ler Ana. Versículo 36. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Olha aí, era amiga da Vanessa Belmonte, das disciplinas espirituais. A Ana. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A Ana viveu dias ordinários. Disciplinas espirituais, orando, jejuando no templo, mas cheia de esperança, até que ela viu o extraordinário. Ela viu a redenção de Israel. Né? Um vislumbre, porque a Ana ainda vai ver também quando Jesus voltar, né? Vai ressuscitar também, se Deus quiser. Mas imagina a vida dela, quantos dias ordinários. Mas o que é que mantém os dias ordinários? A esperança. O que é que eu estou esperando? Por que a minha segunda-feira pode fazer sentido? Por que eu posso estar no ônibus lotado, pegando um engarrafamento terrível e me alegrar? Porque eu tenho esperança. Porque Deus tem uma missão. Deus está fazendo alguma coisa. Deus não está parado. E eu estou junto com Ele. Eu estou trabalhando com Deus enquanto eu espero a redenção de todas as coisas. Tem esperança que nutre. Mas ainda falando sobre isso, eu estava pensando muito sobre quem é o responsável por tudo isso nas nossas vidas, né? Então, o que faz na prática a gente suportar as dificuldades do dia ordinário? A esperança. Mas quem é o agente, né? Que faz, às vezes, eu estar no ônibus com vontade de murmurar, de reclamar, de me entristecer, de ficar com raiva daquele dia que deu tudo errado. Quem é a pessoa que muda o meu olhar? Agora eu quero gastar mais tempo com vocês sobre isso. O Jonathan Edwards fala, tudo que ele fala muito em termos de estética e de beleza, né? E ele diz que quando a gente converte, o Espírito Santo troca nossos olhos.
Foi exatamente o que eu falei no começo. Aquilo que a gente achava feio, a gente passa a achar bonito, né? E aquilo que era bonito, a gente passa a achar feio. O pecado que a gente, né, que era uma tentação para nós, que a gente achava bonito, que a gente desejava, agora já é feio, já é repugnante. E as coisas divinas agora são belas para nós. Eu lembro que eu converti na adolescência e eu comecei a achar feio mulher que usava muito decote. E eu amava. E eu falava assim, o que está acontecendo comigo? Eu achava bonito menina assim que não casava, sabe? Uma coisa bem... ter filho sem marido. Eu tinha uns conceitos. E foi mudando. E eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Eu lembro de pensar assim, o que está acontecendo comigo? O nome disso é Espírito Santo. O Jonathan Edwards fala que o Espírito Santo ele é o embelezador da nossa vida. Então, além de trocar os nossos olhos, a forma como a gente vê o mundo, ele também nos transforma. À medida que nós somos santificados, nós vamos nos tornando mais bonitos. Vocês sabiam disso? Porque é a beleza de Cristo. É a beleza de Cristo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Espírito Santo com vocês. Em primeiro lugar, lembre-se, Jesus não nos deixou sós. O que faz o meu ordinário ter sentido? Eu tenho Deus comigo. Eu tenho o Espírito Santo. E, gente, é tão incrível, né, que eu posso fechar meu olho dentro do ônibus e ali falar com Deus. E ali perceber Deus. Eu posso fazer isso lavando louça, trocando fralda, trabalhando. Olha que coisa incrível e poderosa. E muitas vezes a gente esquece isso. Nós temos um Consolador, um Deus presente. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Esse é um aspecto do Evangelho que tem sido muito negligenciado. A gente fala muito sobre a cruz e a obra de Jesus. E tem que falar mesmo. Nunca vai ser o bastante. Mas, às vezes, a gente esquece o outro, a continuação da história. Sabe que a história é completa? A gente para ali. Jesus morreu. E ressuscitou. E antes de ir embora... né? Ele tinha prometido, não vos deixarei órfãos, e ele enviou um Consolador. Vários teólogos falam isso, viu? Não é heresia que eu vou falar, não, pode até parecer. Nós estamos na dispensação do Espírito. Ele é o Deus conosco. E muitas vezes a gente negligencia ele. É igual um livro do Francis Chan, não sei se vocês já viram, O Deus Esquecido. A gente quase não fala do Espírito Santo. Quase não ensina sobre a pessoa do Espírito Santo, que é Deus e que é uma pessoa. E mais importante, habita em mim e está entre nós. E a gente negligencia, esquece o fato dele estar presente. Durante muito tempo, o Ângelo, lá na nossa igreja, falou muito sobre isso, sobre honrar a presença do Espírito Santo que já está aqui. Muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo está aqui. A gente esquece que Deus está aqui. Por isso que todo o ambiente se torna santo, porque Ele está. O Ângelo uma vez falou, eu vou me desculpar, a gente vai parar de brigar em honra ao Espírito Santo. Estou querendo te matar, mas porque eu não quero que ele fique triste, eu vou... A consciência da presença de Deus que está entre nós e em nós, que é a pessoa do Espírito. Eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos concede arrependimento. Não é só na conversão, não. É o dia a dia. Ele nos convence do certo e do errado. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não existe solidão. Põe isso na sua cabeça. Você não está sozinho. Você até pode querer, mas você não vai poder. Sabe o Salmo 139? Para onde eu irei? Como me ausentarei do teu espírito? Se eu dormir, fazer minha cama nas profundezas, lá tu estás. Eu chamo isso de santa perseguição.
Não há lugar que você vai que o Espírito Santo não vai com você. Eu ouvi muito na igreja aquela coisa assim, né? Quando você entrou na balada, o Espírito Santo ficou lá. Para os crentes, os filhos de crente. Que era para botar medo nos filhos de crente. Você entrou na balada, o Espírito Santo ficou lá fora te esperando. Ficou não. Porque Davi fala, ó, lá no mais profundo. Pensa o pior lugar. Ele vai lá. Santa perseguição. Você nunca vai estar sozinho. Nunca. Acabou a solidão. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Ó, você tem um amigo que está com você 24 horas, que vai para qualquer lugar com você, mas você também tem um professor. Tenha consciência disso. Não é só que você converteu, Deus te perdoou dos seus pecados e Jesus está lá no céu te amando. Não. Você tem um professor, o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus. Ó, pensa aqui comigo, você queria ter aula com quem? Jonas Madureira? Quem que vocês curtem aí? O Weber Júnior, quem mais? Quem que você queria ter de amigo? Hã? O Baso? Os Basos. Eu ando com eles, mas eles não dão muita coisa, não. Quem que você queria? Pô, eu queria assim, o Hernandes Dias Lopes comigo o tempo todo me ensinando. Você tem o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. Ele é o nosso professor. Nos dias ordinários, nos dias sem sentido, nos dias bagunçados, Ele nos ensina. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele nos lembra de Cristo. A gente quer ter uma vida cristocêntrica, a gente quer glorificar Jesus. A gente quer ser Jesus, né? Na nossa jornada. Você tem um discipulador chamado Espírito Santo. E ele aponta para Cristo o tempo todo. Nós precisamos voltar a ter essa consciência. E assim, eu estou pregando uma coisa aqui que eu nem sei direito, para falar a verdade. Porque isso é tão profundo que nem eu acho que eu entendi tudo, o poder disso aqui. Em Coríntios fala, né, sobre o ministério da morte, que Moisés, quando desceu com as tábuas da lei, desceu com o rosto brilhando e teve que usar um véu. E Paulo fala, aquele ministério foi grande, mas o ministério do Espírito é ainda maior. A gente ainda não faz nem noção do que é isso, do que a gente tem. A Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo habitando entre nós, Jesus em nós. Jesus fala, né, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente tem um negócio aqui autossustentável, sabe? Existem os meios da graça e a gente realmente precisa viver os meios da graça. Mas você sabe que um cristão preso na China, sem igreja, sem nada, ainda assim ele consegue sobreviver, porque ele tem o Espírito Santo. É um caso extremo, não é o seu caso. Então vá para a igreja. Ore, leia a Bíblia, faça jejum. Mas nós temos em nós, assim, a gente tem que gastar tempo contemplando e tentando absorver o que é essa realidade. De um Deus que habita em nós. É um tesouro em vasos de barro. A gente tem um negócio aqui disponível no nosso interior, que a gente não faz nem noção direito do que é. Romanos 8, 11 fala, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui ele está falando da nossa ressurreição, né? Do corpo e tal. Mas olha essa frase. O Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. A gente olha a ressurreição de Jesus, é incrível. Meu Deus, Jesus morreu, foi ressuscitado. O mesmo Espírito que criou todas as coisas lá em Gênesis 1, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo que habita em você. Se é que habita em você. É um toque puritano. Porque eu não sei se todos são salvos.
se todos vocês têm. Para pensar. Aquele mesmo Espírito habita em mim, anda comigo, é o meu professor, é o meu ajudador. Tem uma palavra para falar do Espírito Santo, né, que é Paráclito. E ele tem 4 significados: ajudante, advogado, consolador e conselheiro. Então, quero dizer para você, você tem um ajudante, um ajudador, fica mais bonito, né? Você tem um advogado, você tem um consolador e você tem um conselheiro 24 horas por dia, e ele é Deus. Tem um trecho de um livro que eu estava lendo que ele fala assim, ó, o sentido literal do termo consolador é aquele que fica ao lado. Aquele que fica ao lado para ajudar. Então, assim, a gente converte e a gente está no mundo caído e a gente é pecador. A vida não é fácil. Não vamos mentir, não é fácil. Só que Deus, além de nos perdoar dos nossos pecados, né, que é a justificação, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Você pecou, você estava com a dívida no banco de $100.000. Jesus foi lá e zerou a sua conta no banco, certo? Certo. Quer dizer, parcialmente certo. Porque, além de te perdoar dos seus pecados, Jesus deu a natureza e a vida dele para você. Então, assim, você tinha os $100.000 negativo, agora você tem 500.000 positivo. Isso é vida cristã, isso é converter, tá? Não é que Jesus só te perdoou e te disse, tchau, a gente se vê na próxima. Não, eu te perdoei e agora eu botei dentro de você a natureza do meu filho e agora você vai querer me obedecer. Olha que massa. E, além disso, nos deu um discipulador, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que está em nós e entre nós. Quem traz luz para os meus dias? Quem traz significado para os meus dias? Quem transforma as minhas emoções? Quem me dá alegria em atividades chatas? Quem faz o ordinário ter beleza? Tudo isso é função da pessoa do Espírito Santo. Para terminar, eu queria ser bem prática assim com vocês e deixar 3 conselhos, né? O primeiro é: acredite que você não está sozinho. Muitas vezes a gente relaciona com Deus e a vida cristã e o evangelho tipo assim: Deus me salvou, sou muito grata a Ele e eu preciso agradar a Ele. Então, assim, qual é a lista que Deus me dá para fazer? Fazer isso aqui para agradar a Ele, porque, nossa, Ele me perdoou, vou para o céu e tal, né? Não. Entenda, você não está sozinho. Eu amo o versículo que fala, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Ele só não te salvou, Ele te deu o Espírito Santo. Você não está sozinho. Segunda coisa, amizade com Deus. Quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, a gente está falando muito sobre santificação, mas a gente está falando também muito do aspecto relacional do Evangelho, tá? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma pomba. Ele pareceu como pomba. Teofania, não. É, né? Ele apareceu como pomba. Ele não é uma fumaça, ele não é uma força, ele não é o arrepio que a gente sente no louvor, apesar que eu me arrepio, viu? Muito. Eu sou carismática. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele se entristece. É possível pecar contra o Espírito Santo. Não me perguntem nada disso, que eu não sei responder. Negócio de pecar contra o Espírito Santo, não sei nada disso. Pergunta para o Ângelo. Então, de forma prática, Carol, como que eu faço a minha vida ordinária ter sentido? Desenvolva uma amizade com Deus. Através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós e entre nós significa Deus presente, Deus aqui e Deus agora. Você não precisa esperar o próximo domingo para ir no culto, resolver uma crise da sua cabeça. Você pode fechar seus olhos com fé e orar ao Espírito Santo. Orar a Deus onde você estiver, lavando louça. Aproveita qualquer circunstância da sua vida.
Desenvolva a sua amizade com Jesus. Desenvolva a sua amizade com Deus. Fale com Deus, expresse, igual o Davi falava, sabe? Davi escancarava todos os problemas dele. E, por fim, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que o Francis Schaeffer me chamou a atenção uma vez, lendo o livro dele, Verdadeira Espiritualidade, eu nunca esqueci. Nós estamos num tempo onde a gente está vivendo muito ordinário, esse tempo presente, né? Esse tempo entre as eras, esse tempo antes da volta de Jesus, antes de tudo mudar. E muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, não vejo a hora de ir para o céu, porque quando eu chegar no céu eu vou ver Jesus e vai ser maravilhoso, e vai ser ótimo. E vai ser mesmo, né? Quando Jesus voltar, tudo vai ficar latente, vai ficar fácil adorar a Deus. Às vezes no culto dá uma preguiça de adorar a Deus, né? Mas quando você vê Ele cara a cara, assim, é impossível não adorar, entendeu? E o Schaeffer fala o seguinte, que nessa era, no momento presente, no dia de hoje, aí eu vou parafrasear, nos dias ordinários, nós temos a oportunidade de amar a Deus e ser fiéis a Ele sem tê-lo visto. Essa é a missão dos nossos dias ordinários. Onde está Deus quando o dia é ruim? Onde está Deus quando eu tenho TPM? Onde está Deus quando alguém faz uma coisa muito ruim comigo? Onde está Deus quando o dia amanhece nublado e eu não sei por que eu estou mal nas minhas emoções? É uma oportunidade de adorar, conhecer a Deus e ser fiel a Ele, que a gente não vai ter no extraordinário futuro, quando Ele voltar. Adorar a Deus no céu, adorar a Deus quando Ele voltar reinando, vai ser muito fácil. Talvez a gente vai se arrepender de, poxa, aqueles dias lá na terra, sabe? Eu nem conversei com Deus no ônibus aquele dia, sabe? São oportunidades que nós temos de fazer o nosso ordinário já ser extraordinário. Amém? Que Deus abençoe vocês.